mulheres cangaceiras, mulheres no cangaço. Sem armas e pouco sexo, a vida das mulheres no cangaço. As cangaceiras não eram as responsáveis por cozinhar nem por lavar as roupas do bando, sendo apenas as companheiras dos cabras de Lampião. Entre o século XVIII e começo do XX, o fenômeno do cangaço se espalhou por todo o sertão nordestino. Símbolo de banditismo, mas muitas vezes de heroísmo, os grupos eram formados apenas por homens. Os chamados cangaceiros. Hilda Ribeiro de Souza, a Sila, nasceu em Poço Redondo, Sergipe, 1925. Sila era uma criança quando se comprometeu que seguiria com o cangaceiro Zé Baiano, mas acabou fugindo de casa com Zé Sereno, primo Deice. Em termos de sanguinário e violento não se sabe quem era o maior, mas quando os comparamos ao dinheiro e à agiotagem, Zé Baiano era infinitamente mais rico que Zé Sereno. Sila alegou sempre para a imprensa que a entrevistava, que seguiu Zé Sereno porque esse ameaçou toda a sua família. Não acreditamos nisso. O fato é que esses cangaceiros deixavam transparecer uma riqueza e um poder que só existia na mente deles, simplesmente impressionava as mocinhas da época, que viviam em completa servidão na casa dos pais, longe de tudo e que precisavam sobreviver da roça queimada pelo sol, da escassa chuva quando havia, nutrindo a esperança de ver qualquer homem que raramente passava pela frente de sua casa. Normalmente a vida da sertaneja se resumia entre a roça e o curral, a cozinha, e as noites enlaradas, onde contemplava as estrelas do firmamento, deixando-se embalar pelos devaneios dos causos e das historinhas contadas pela avó e pela mãe, até que o sono as separavam em mais uma noite de sonhos e de ilusões. Acertada a fuga, Sila saiu pela janela de Salcás e logo adiante, na primeira noite, foi estuprada em cima de uma enorme pedra. Foi mulher como devia ser a mulher de um cangaceiro, escolha feita por ela. Fato esse marcante para sua mente juvenil de 14 anos, e que nunca mais saiu de sua memória. Daí por diante foram correrias, fugas espetaculares da polícia, noites mal dormidas, chuva, frio, fome, sede e abortos provocados, algumas raras vezes o sossego à beira de uma fogueira, os encontros com os outros bandos, a carne assada nas trempes, o café delicioso e o dedo de prosa com as amigas, as costuras e os bordados das roupas do pessoal e o preparo do enxoval do novo filho. Mas amor de sonho de menina nunca houve. Zé Sereno tinha muita coisa para se preocupar. Precisava viver daquilo e sobreviver como fera em um ambiente hostil e ainda ludibriar a polícia, dependia do coiteiro para tudo. O cangaço era movimento e o grupo de cangaceiros, chefiado por ele, não podia ficar parado em um só lugar. Viver aquela vida, que não era vida e que não podia deixar de vivê-la, foi um tormento para Sila. Ao romper do dia naquela manhã de 28 de julho de 1938 estava acordada quando um tiro isolado despertou a natureza na grota de Angicos, Sergipe. Em seguida mais tiros, levantou-se rapidamente e saiu correndo em uma direção seguida de alguns companheiros. Balas ricocheteavam por todos os lados, a macega espinhenta se dobrava à sua frente pelo corte dos projéteis. Não teve tempo de olhar para trás. Viu uma amiga cair morta, amparou um cangaceiro que estava com o braço dependurado e quando os tiros ficaram mais longe se reuniu com os sobreviventes do grupo de cangaceiros para tomar um fôlego. Estava milagrosamente salva, mas toda alanhada nas pernas pela ação dos espinhos da caatinga. Depois vieram as entregas, rendição para a polícia, a viagem a São Paulo, o encontro com a cidade grande, berço de recolhimento de todo o retirante nordestino. Seria nova vida? Não foi. Apesar de ir fazer aquilo que mais gostava, costurar, sofreu os efeitos que uma cidade grande provoca em todos os seus habitantes, a indiferença. Em um aglomerado urbano de milhões de pessoas, a atenção, o carinho e a afeição passam despercebidos. De nada valeria gritar para a multidão que foi cangaceira. Restou criar os filhos e netos e conviver com o marido feroz e violento. Ela entrou no cangaço aos 14 anos. Foi escolhida, hoje seria sequestrada, por Zé Sereno, um dos homens mais famosos de Lampião.
E lá se foi Sila, como era chamada, sertão adentro, arriscando a vida, quase uma menina, sem ter noção do mundo que iria encontrar e, sobretudo, queria escapar do massacre de Angico. Foi uma sobrevivente e ficou famosa. É terceira, depois de Dada e da Rainha Maria Bonita. Nasceu em Poço Redondo, Sergipe. Recebeu o nome de Hilda Ribeiro da Silva e tinha muitos irmãos. Sabia costurar, bordar e cozinhar. Sua vida no cangaço foi de apenas 2 anos. Testemunhou as mortes dos companheiros e das volantes. Foram cenas que ela jamais esqueceu, tanto que, depois de Angico, contou essas histórias para a imprensa. Seus depoimentos eram contraditórios e por esse motivo, muitos pesquisadores não a levavam a sério. Foi a cangaceira mais próxima a Maria Bonita. Muito solicitada pela mídia, até mesmo com a idade avançada. Talvez isso tenha contribuído para ela confundir os fatos. Entretanto, uma característica Sila conservou: a vaidade. Sempre perfumada e bem vestida. Lembrava que, nos tempos do cangaço, cheirava Royal Briar, usava o pó facial Dorli e o óleo de lavanda nos cabelos. Escapando da morte em 1938, Sila foi morar na Bahia e depois São Paulo, onde trabalhou no comércio e na TV Bandeirantes, sendo costureira dos figurinos das novelas. Seu marido, Zé Sereno, era funcionário público. Teve 5 filhos. Escreveu um livro contando sua história. Morreu em fevereiro de 2005.